É muito difícil encontrar palavras, é muito difícil falar o que eu sinto, falar o que eu quero falar aqui na internet. Porque nem tudo é possível de ser falado na internet, né? Rede social. O YouTube, por exemplo, tem regras rigorosas. Então, dentro do possível, ontem eu tentei me segurar na live pós-jogo. Queria agradecer a vocês, tá? Disparada, a live mais vista entre todos os canais de Fluminense ontem. Já passamos aí de 120 mil visualizações, mais de 10 mil pessoas simultâneas com a gente no pós-jogo aí. Muito obrigado a todo mundo que clicou, que assistiu ao vivo, que assistiu depois em formato de vídeo. Muita gente assistindo hoje ainda, tá? Mas eu queria falar com vocês o seguinte, pessoal. Eu vou colocar alguns números na tela aqui, vou mostrar alguns dados para vocês. E queria dizer que aqueles vagabundos que infelizmente representam a instituição Fluminense Futebol Clube, aqueles insetos repugnantes, se for feito tudo que está sendo feito até agora, o Fluminense vai cair. O Fluminense será rebaixado se repetir tudo que foi feito até agora, tá? O Fluminense precisa de algo novo. Algo novo. Um fator novo precisa acontecer nos próximos dias, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, para tentar evitar uma possível, provável e merecida queda. É muito triste, é doloroso falar isso. Os meus filhos estão sofrendo. Os meus amigos estão sofrendo. Eu estou sofrendo. Você, torcedor tricolor que me assiste, está sofrendo. Mas não tem como negar que aqueles insetos estão querendo rebaixar o Fluminense. Estão querendo com força. Infelizmente, eu não posso colocar o lance. A maior chance de gol do jogo foi um lance do Criciúma. Onde o Fábio fez uma defesa milagrosa e Deus quis, os deuses do futebol não quiseram que o Fluminense sofresse aquele gol. O jogador do Criciúma, ele conseguiu perder o gol 3 vezes. Uma com a defesa do Fábio, 2 bolas na trave e no travessão. Inacreditável aquela bola não ter entrado. Aqui foram os deuses do futebol que impediram daquela bola entrar. Por que eles impediram, eu não sei. Porque esses caras não fazem por merecer. Eu vou colocar os números aqui. Eu vou colocar agora, na verdade. Vamos lá. Para você poder entender por que eu tô falando sobre fator novo. Sobre se algo não acontecer nos próximos dias. Tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, dia 27 de novembro. Quarta. Então hoje é quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado. Algo precisa acontecer nesses próximos 3 dias. Senão o Fluminense ele vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Que fator novo é esse, André? Calma. Vamos olhar esses números aqui, pessoal. Esse aqui são 2 postais que eu vou colocar aí do Marcelo Neves, tá? Que ele publicou em suas redes sociais. E ele publicou aqui os últimos 5 jogos do Fluminense. O Fluminense não conseguiu uma vitória. Aqueles vagabundos não conseguiram vencer um jogo sequer nos últimos 5 disputados. Aí eu te pergunta você, torcedor do Fluminense, pergunta você com todo carinho. Como um time vai permanecer na Série A se ele joga 3 jogos em casa, 2 jogos fora e ele não consegue uma vitória sequer? Uma mísera vitória sequer. Como é que um time desse vai permanecer na Série A, pessoal? O Fluminense perdeu por 2-1 pro Vitória, com pênalti Mandrake, é verdade. E em nenhum momento eu tô usando aqui a justificativa de arbitragem ou qualquer outra coisa do tipo. O Fluminense tá merecendo ser rebaixado pela sua falta de capacidade, pela sua incapacidade no ano de 2024. Mas só um adendo. Esse jogo contra o Vitória, o gol da vitória do Vitória foi um pênalti Mandrake. Tá? Mas também o Fluminense não teria vencido. Seria mais um empate. Perdeu pro Vitória. Empate com o Grêmio no Maracanã. Primeiro tropeço. Primeiro adversário direto. Era para termos vencido o Grêmio, não vencemos. Perdemos pro Internacional. Uma postura covarde do time, como sempre, fora de casa. E depois a sequência de 2 jogos que poderiam ter garantido o Fluminense na Série A do Brasileirão. E o Fluminense não foi capaz de vencer o Fortaleza, que é um time muito difícil, muito qualificado, e conseguiu a façanha de quase perder para o Criciúma.
Primeiro time na zona, o time que está atrás dele na tabela do Campeonato Brasileiro. 3 pontos de 15 possíveis. Não vence desde a 30ª rodada. Estamos na rodada 35. Tem apenas 30 gols em 35 rodadas de Campeonato Brasileiro. Se não for o pior, um dos piores ataques do Brasil.